Fala pessoal, hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia do quê? De React aqui no Delongas. E hoje, pensa aí numa pessoa polêmica, Rui Costa Pimenta, o presidente do PCO, e ele está sendo entrevistado pelo Breno Altman, outra pessoa que tem lá suas polêmicas, e o tema é dos mais polêmicos, ou seja, identitarismo na esquerda. Vamos ver como que o Breno Altman aborda e como que o Rui Costa toca este assunto, e eu faço comentários adiante. Rui, você critica muito o chamado identitarismo, um certo tipo de privilégio às pautas de direitos das minorias, como mulheres, negros e população LGBT. Não seria grave erro excluir esses movimentos que têm demonstrado capacidade de mobilização de um programa de esquerda, deixar para lá essas questões? Não, as questões eu acho que elas são parte histórica da luta da esquerda mundial, desde a esquerda revolucionária até a esquerda reformista. Né? A luta das mulheres é praticamente uma criação do socialismo internacional. Então, as questões têm que estar aí. O que eu critico são os movimentos que eu acho que estão sendo corrompidos pelo imperialismo através das ONGs e, como consequência, o tipo de política que eles propõem. Né? Por exemplo, sou contra essa política do cancelamento, sou contra a política de intimidação, que não é uma política própria de oprimidos. O oprimido não tem condição de ficar aí, né, intimidando ninguém. Ele é oprimido, ele luta pelo dele. É o que ele pode fazer. Olha, discordo que esse movimento seja encabeçado aí por ONGs, né? Eu acho que são movimentos um pouco mais difusos que isso. Eles têm uma corrente muito forte, por exemplo, na academia, que a princípio não tem nada a ver com ONG. Então, sou contra essas leis que colocam gente na cadeia. Eu acho que isso é um desserviço. Quer dizer, existe a questão da mulher, existe a questão do negro, existe a questão das minorias, né, que pode ser uma minoria sexual, pode ser uma minoria de outro tipo. Nós devemos defender essas minorias, o seu direito democrático em todos os sentidos. Agora, não dá para ter uma política que é uma política de opressão. Isso por um lado. E por outro lado, não dá para ter uma política também que seja uma agressão direta a valores tradicionais muito arraigados na população. Né? Eu costumo citar, eu citei várias vezes, um caso histórico que eu acho que é importante, que é o caso famoso da chamada Kulturkampf do Bismarck contra a Igreja Católica Alemã, que foi um fiasco, e a social-democracia analisou, mostrou que isso aí não tem. Né? Você querer abolir a religião por decreto e tal é impossível. As pessoas são religiosas. Ah, você não gosta que a pessoa é conservadora e religiosa, mas você não vai arrancar isso aí dela. Você tem que ir com calma. Não tem jeito. Olha, o que eu vejo de contraditório nessa fala do Rui Costa é que é o seguinte, é claro, a gente não vai conseguir mudar pensamentos conservadores, no sentido de que uma pessoa vai passar a ser favorável a direitos reprodutivos, mais democráticos, ou vai ser favorável a direitos de minorias, o direito LGBTQIA+, ou coisas desse tipo. Mas, até aí, por que essas pessoas conservadoras tenderiam a ser favoráveis a uma revolução também? Quer dizer, soa tão estranho para uma pessoa muito conservadora, às vezes, a ideia também do socialismo, né? A ideia de abolição da propriedade privada, que são premissas aí que o Rui Costa defende. Então,
se por um lado faz sentido, ok, não vamos pressionar as pessoas porque elas têm os seus princípios, os seus valores, a gente não pode chegar batendo na porta, mas em que medida defender também a abolição da propriedade privada e o socialismo também não é chegar batendo na porta dessas pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, certas coisas que os identitários propõem agridem muito a posição de uma maioria gigantesca da população, e eu não vejo motivo também para agredir essa opinião. Eu acho que nós precisamos defender uma tolerância, né? Se o cidadão é conservador, você pode chegar para ele e falar assim: você deve ser tolerante em relação a esse pessoal. É uma coisa que você pode exigir de qualquer ser humano inteligente. Agora, você exigir, por exemplo, que a pessoa aceite que crianças possam fazer operação de mudança de sexo pela sua própria vontade ou até pela vontade de outros, é difícil. Pessoal, eu, por exemplo, eu mesmo não sou favorável a isso. E eu não sou conservador, não sou religioso, nada. Eu acho uma barbaridade. Imagine um cidadão conservador normal. Acho que o identitário ele se apoia sobre a pressão que o imperialismo exerce, que é funcional para o imperialismo o identitarismo, né? Por isso eles apoiam tanto. Para tentar passar assim meio que na raça, de uma maneira agressiva, de uma maneira violenta. Eu concordo que isso que ele chama de imperialismo, e que, enfim, é esse sistema liberal, essa democracia burguesa, ela se adapta muito bem às pautas identitárias. Ainda mais quando essas pautas elas não propõem uma mudança de questões econômicas, estruturais da sociedade, aí é muito bem acolhida até por bancos, Itaú, aí, Nubank, sei lá, o que mais você vê, Natura, são marcas que se aproximam dessas pautas até, né? Acho que até um termo para isso, se não me falha a memória, é pink washing, né? Que é você se apresentar ali como um defensor, às vezes, dos direitos LGBTQI, mas, por outro lado, você ser super opressor, como os bancos são, por exemplo, deixe de, enfim, pagar um financiamento para ver se o banco vai ser tolerante com alguma coisa. Né? Suas opiniões. Isso eu tenho certeza absoluta que o tiro vai sair pela culatra. Na verdade, está saindo, né? O vereador mais votado de São Paulo é que fez campanha contra a entrada das chamadas mulheres trans no banheiro feminismo. O pessoal tem que perceber que eles não vão mudar pela força, pela imposição, pela lei, a opinião das pessoas. Isso é um processo. Eu vou contar uma passagem de um personagem que eu sei que você não gosta, mas é uma passagem histórica. É. Uma vez, nos anos 30, um alto dirigente do Partido Comunista do Afeganistão foi a uma reunião com Stalin para apresentar uma campanha contra o islamismo no Afeganistão. Era a grande bandeira do Partido Comunista do Afeganistão. Stalin olhou aquilo e falou: vocês estão loucos. Se vocês querem reduzir o peso da religião, a fórmula é a educação e não o embate direto contra a religião. Se vocês forem capazes de conduzir um grande programa educacional, o problema religioso se reduz por si só. É uma passagem... É a posição marxista tradicional essa. Todo marxista concordaria com isso. Né? É através da educação, da melhoria das condições econômicas, do progresso econômico e científico, que nós vamos superar os preconceitos, né, que a maioria da população tem. Ninguém. Acho que acho que a questão dos preconceitos, sim. Questão religiosa, bem mais difícil, muito mais arraigada e, poxa, ser abolida, assim, pela educação ou coisa e tal. Não sei, as pessoas vão continuar acreditando em coisas, assim, sabe? Desde Jesus até pedras mágicas e
astrologia, desculpe para quem, enfim, mas astrologia não deixa de ser um sistema de crenças, assim. Quem vai arrancar pela força essas ideias? Eu acho que a sua citação mostra que nós estamos de acordo também nesse ponto. Tem que ser mais, tem que ter uma política mais sábia. Isso eu gostei dessa fala final do Rui Costa, uma política mais sábia, para mim se chama uma política estratégica, né? Eu acho que isso sim, gente, a gente precisa ser estratégico no sentido de como nós apresentamos essas pautas, a gente tem que tentar, principalmente em relação a essa população às vezes muito conservadora e que mora nas periferias, tentar ver quais são as pautas que nós temos em comum, né? E focar nessas pautas em comum. Não precisa ignorar, não precisa desprezar outras pautas, mas focar nas pautas em comum, né? Pautas que dizem respeito a uma cidadania geral, que engloba até aquela pessoa que é da periferia, mas é super evangélica e certamente é contra a liberação de uso de drogas e coisas assim, mas que é possível chegar para ela e falar a respeito de pautas comuns que coadunem com os princípios e valores dela e que tem a ver com o ideal de esquerda, né? Um acesso à educação, acesso à saúde, enfim, a própria questão de algumas políticas afirmativas, né? Sobretudo as políticas afirmativas que englobem, assim, pessoas, por exemplo, negros e pobres, né? Essas políticas de acesso à universidade, acho que é um negócio que vai ter uma dimensão de que se trata de direitos básicos de cidadania que devem ser fornecidos a todos. Agora, quando você chega à questão dos direitos reprodutivos, e aí quando eu falo direitos reprodutivos, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Eu não estou usando a palavra para o YouTube não me caçar aqui. Mas aí você chega à questão dos direitos reprodutivos, aí você chega à questão, às vezes, de gênero neutro, ou às vezes até essa questão dos banheiros, ou coisas assim. Eu acho que aí sim é possível ser estratégico o suficiente para não apresentar essas pautas como as primeiras pautas a serem levadas adiante pela esquerda brasileira, né? Até porque isso dá muito pano para manga para a esquerda se tornar muito caricata. A direita deita e rola. A esquerda vira quase um meme na internet quando essas pautas elas se sobrepõem a essas outras pautas de uma cidadania mais ampliada, digamos assim, né? Cidadania que não tem tanto a ver com a identidade, mas tem a ver com o acesso aos equipamentos públicos ou coisas do tipo. Pois bem, é isso. É isso que eu queria apresentar aqui para vocês hoje. E aí, vocês concordam com o nosso querido Rui Costa? Vocês acham que a esquerda tá muito da lacração, assim, apresentando essas pautas de uma forma que, no fim das contas, vai ser um remédio que vai virar um veneno, porque vai ter um levante conservador ainda maior, e também essas pautas não afrontam diretamente o imperialismo, os grandes interesses do capital? Comentem aqui, eu comento comentário por comentário, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Delongas.